Olá, tudo bem com vocês? Vou gravar um vídeo respondendo perguntas que eu pedi lá no meu Instagram. Se você ainda não me acompanha por lá, me acompanhe. Eu tenho postado pouco no Instagram, mas assim, né? Correria de vida de mãe não é uma coisa muito fácil de estar sempre muito presente. Mas lá as coisas acontecem mais em tempo real, né? Pelo menos nos stories as coisas acontecem mais em tempo real. Então se você tiver vontade de me acompanhar por lá também, fique à vontade para me acompanhar por lá. Eu pedi que o pessoal enviasse algumas perguntas lá, porque é dia 4 de março, né, já passou, estou gravando esse vídeo muito atrasada já, mas dia 4 de março nós fizemos 4 anos de Portugal. Fazem 4 anos que chegamos aqui, 4 anos, né, que a nossa vida aqui mudou. Não vou dizer radicalmente, mas mudou muita coisa. Radicalmente não, né? A gente se adapta uma coisa a outra ali, mas mudou bastante coisa. Então, eu selecionei algumas perguntas aqui, não sei se eu consigo responder todas, porque algumas eu acho que a resposta vai ser um pouco mais longa e eu não queria que esse vídeo ficasse assim tão extenso. Então, vou selecionar algumas para responder para vocês. A pergunta que eu fiz no Instagram, né, só para contextualizar, porque algumas perguntas vieram muito da forma como eu perguntei lá. Então, eu perguntei do que eu não posso deixar de falar, né, desses 4 anos de Portugal. E a primeira pergunta que tem aqui, vocês vão ouvir a Clara de fundo aí, que o André tá aqui com ela no colo, tentando fazer ela dormir. E o Bernardo também, vocês vão ouvir que tá aqui, né? Você já conhece que ele tá naquela fase que é metido que ele fala. Então, a primeira pergunta foi sobre as visitas do Brasil. E essa pergunta aqui veio da minha comadre. Então, ela disse que eu não poderia deixar de falar disso. Eu acho que desde que a gente mudou pra cá, uma das coisas que a gente mais esperava era receber a nossa família e os nossos amigos mais próximos, né? Então, existem pessoas que são muito especiais na vida da gente e que a gente fica ansioso por estar aqui, né, conosco, por viver também, sabe? Eu acho que agora que a gente já conhece muita coisa de Braga, não vou dizer de Portugal porque falta muita coisa ainda pra gente conhecer, mas da nossa cidade, principalmente aqui, mais próximo de nós, é legal, sabe, assim, você poder trazer as pessoas que você gosta, que faz parte da sua vida e levar elas nesses lugares. Então, a minha comadre, né, que é a minha melhor amiga, já veio com a família dela, que é o marido dela é meu primo. A minha mãe com a minha tia vieram. Então, assim, foram pessoas que a gente ficou muito feliz de receber e de levar ela nos lugares que a gente gosta. Vou levar a minha mãe no Sameiro, que é um dos meu lugar favorito aqui de Braga. Então, assim, compartilhar daquela emoção, dividir essa emoção com ela. Eu acho que receber visitas quando você mora fora é muito nesse sentido, sabe? É no sentido de você dividir com a pessoa aquilo que é bom pra você. Nem sempre a pessoa vai sentir o mesmo sentimento que você, né? Porque as pessoas gostam de coisas diferentes. Então, nem todo restaurante que a gente gosta vai agradar a visita, mas enfim, eu acho que se resume muito nisso, em receber as visitas do Brasil quando você mora fora. Vocês estão gostando de morar em Portugal? Fariam tudo de novo? Sim, a gente faria tudo de novo. Não faria? Faria, André, concordo. A gente gosta sim. De vez em quando a gente conversa em outras possibilidades, né? A gente não está fechado só a Portugal, por exemplo, até porque a gente sempre conversou de morar fora e a gente nunca decidiu um destino, né? Um país, nunca colocamos um único país como opção. Então a gente de vez em quando troca essa ideia aqui em casa, eu e o André, a gente conversa. Só que, claro, pra gente pesa bastante porque nós temos as crianças, né? Hoje a gente tem a Clarinha também e o Bernardo já é maior, ele vai entrar esse ano em fase escolar. Então, qualquer mudança de país neste momento, daqui pra frente, gera um impacto muito maior na nossa vida por conta de o Bernardo estar em fase escolar. Então, tem toda uma adaptação que é um pouco mais complexa agora do que quando nós viemos pra cá, que ele tinha 1 ano e 6 meses e foi muito tranquilo de adaptar ele aqui. Na verdade, o Bernardo, ele não tem memórias nem lembranças do Brasil, né? Pra ele, tudo que ele conhece na vida dele, que ele tem de lembranças é daqui, sabe? Por isso que foi muito fácil a adaptação dele. Mas agora, não que... Conhecendo o meu filho, não que ele não vá se adaptar em outro país, por exemplo, sabe? Eu acho que o Bernardo, ele é muito flexível, assim, ele é muito aberto às coisas, ele é curioso, então ele gosta. Mas tem toda uma questão de linguagem, né? De idioma, se for para outro país, que não fale o português. Tem uma questão de adaptação de escola, porque, né, ele vai fazendo as amizades dele, vai conhecendo. Então, acho que hoje seria um pouco mais complexo de a gente fazer uma mudança de país de novo, mas nunca
diga nunca, certo? Então, assim, a gente tá sempre aberto a avaliar as oportunidades que a vida nos apresentar. Mas a gente gosta muito e faria sim tudo de novo. Quando foi para Portugal, teve vontade de voltar para o Brasil em algum momento? Vários momentos. O André fez assim com a cabeça. O André, acho que ele é tão bem resolvido, entendeu? Com aquilo que ele decide. O André, assim, é 880. Ele decidiu, tá decidido, é isso, não volta atrás. Eu já tive vontade de voltar pro Brasil, mas eu vou dizer que assim, ó, não é uma vontade verdadeira, entendeu? Por quê? Quais são os momentos que me dá essa vontade? Por exemplo, quando o André me incomoda, enche meu saco, entendeu? Que a gente briga, daí eu tenho vontade de voltar pro Brasil e deixar ele aqui. Mas assim, é realmente nessas fases, né? Eu acho que a gente tem fase. Eu acho que mulher tem muito mais fases do que homens, né? Homens realmente são mais simples, digamos assim. Então, assim, claro que tem momentos de mais tristeza, tem momentos que a saudade aperta muito, e aí você dá aquela vontadezinha, você se pergunta, vem aquela perguntinha lá, né? Será que vale a pena? Será que voltamos? Será que, né? Eu sempre disse, a gente não veio pra cá fugindo de nada lá do Brasil, assim, que nos incomodasse muito, mas a gente sabe da situação atual do nosso país também, né? Então, a gente sabe das consequências que seria uma volta agora, sabe? Então, de forma geral, assim, a gente não tem intenção nenhuma de voltar. Mas, claro, às vezes, nesses momentos de queda, você considera, entendeu? O André, como eu disse, não. O André nunca considerou isso, nem considera. Mas eu de vez em quando, assim, movida mais por esses sentimentos de momento, sabe? Assim, tipo, hoje eu tô mais pra baixo, hoje eu tô com saudade da minha família, hoje eu tô com saudade das minhas amigas, hoje eu tô sentindo falta de uma rede de apoio com as crianças, entendeu? Então, a gente, de vez em quando, tem, assim, uma vontadezinha, mas por isso que eu digo, não é uma vontade verdadeira, porque é movido por coisas que acontecem muito momentaneamente, então eu acho que não dá pra você tomar uma decisão dessa no calor do momento, né? Por exemplo. Então, por isso que eu digo que não é uma verdade verdadeira. São vontades, assim, às vezes que dá e passa, entendeu? Essa pergunta aqui eu acho um pouco complicada de responder. Qual salário vocês acham que dá pra viver com tranquilidade? Ela botou entre parênteses. Acredito que como vocês vivem. Eu acho que existem alguns pontos nessa pergunta. Primeiro que não dá pra determinar um valor, porque as famílias têm necessidades diferentes, têm costumes diferentes, têm hábitos diferentes. Nem tudo aquilo que eu preciso pra mim, né, pra eu viver, é aquilo que você precisa pra você viver, entendeu? Eu gosto de viver a vida de um jeito, você gosta de viver de outro. Eu gosto de comer uma coisa, você gosta de comer outra coisa. Então, não dá pra definir um valor específico. Outro ponto. Não dá para viver tranquilamente do salário mínimo, né, português. Infelizmente, assim, o salário mínimo pode falar o que quiser, podem, enfim, né, deixar as críticas que quiserem, mas é muito difícil hoje você conseguir ter uma vida tranquila, digamos assim, com um salário mínimo. Então, aí você já consegue basear que você vai ter que receber mais do que isso. Por exemplo, um arrendamento hoje geralmente tá no valor de um salário mínimo. E aí você paga o arrendamento, né, que é o aluguel, e aí faz o quê? Entendeu? Como você vai comer, como você vai precisar de coisas, necessidades básicas, né? Se alimentar, se vestir, a sua própria higiene pessoal. Então, assim, são coisas que a gente precisa. Então, de salário mínimo eu acho muito difícil, acho muito complicado, mesmo por uma pessoa sozinha, sabe? Agora, um terceiro ponto. Ela colocou ali, né? Acredito que como vocês vivem. Eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente comete esta falha, todos nós, eu me incluo muito nisso, de sempre equiparar a nossa vida com a vida do outro. E claro que quando você faz essa comparação, nunca vai ser com alguém que tenha menos do que você. Vou pegar a Clara aqui, então eu vou tentar terminar de gravar assim. Então, como eu dizia, eu acho que, eu nem sei se foi nesse sentido a pergunta dela, mas me gerou essa reflexão, tá? Eu acho que quando a gente se compara, tem isso, a gente sempre se compara com alguém que tem mais do que nós, a gente nunca se compara com pessoas que têm menos, né? E isso é complicado, por quê? Porque a gente acha que a pessoa é sempre mais feliz do que a gente, ou a pessoa sempre, a vida dela é muito melhor do que a nossa, porque ela tem outras coisas que a gente não tem. Só que ao mesmo tempo que a gente almeja tanto ter coisas que outras pessoas têm, e não aquilo que pra gente faz sentido, a gente nunca vai estar satisfeito, né? Então a gente sempre quer mais, sempre vai querer mais, sempre vai querer mais, sempre vai querer mais, porque a gente sempre vai achar alguém que vai ter mais do que nós. Eu não sei se é o correto questionar dessa forma, sabe?
qual valor é bom o suficiente para viver como vocês vivem, entendeu? Até porque eu nunca vou dizer aqui o valor, acho que é uma informação que é muito íntima da gente, então a gente não tá disposto a abrir nem nada disso nesse sentido. É complicado você basear, assim, a sua vida na vida de outras pessoas, sabe? Eu acho que existe como você fazer uma pesquisa, existe como você estimar custos, né, de vida, e a partir disso você imaginar um valor que seria necessário. Não é nem imaginar, né? Você vai ter como estipular um valor necessário para você viver de acordo com aquilo que você quer viver, né? De acordo com aquilo que você precisa, que você julga necessário e indispensável na sua vida. Por exemplo, supermercado. Você pode entrar até no Brasil mesmo ainda, antes de mudar para outro país, você consegue entrar nos sites, né, de alguns supermercados, nem todos, mas alguns supermercados vão ter ali no site deles a disponibilidade de montar um carrinho, por exemplo, e vai ter preços nos produtos. Então você já consegue colocar lá tudo que você compra num mês e ver o valor. Isso aqui mais ou menos é o que eu vou gastar de supermercado. Entra nos sites das imobiliárias, né, e procura ali um arrendamento de acordo com aquilo do imóvel que você busca. É isso aqui que vai ser o meu valor de arrendamento. Então existem alguns custos, assim, que é possível a gente colocar no papel, sabe? Para daí então saber, isso aqui é o meu custo mínimo, isso aqui é o básico que eu preciso. Fora isso, eu vou querer sair para jantar 3 vezes no mês, eu vou querer fazer um passeio, uma viagem uma vez por mês, sei lá, enfim, sabe? Então, assim como a gente viaja e a gente planeja a viagem e os custos que vão ter nela, pelo menos aqui em casa a gente sempre faz uma estimativa do quanto se vai gastar antes de viajar. Você também consegue fazer uma estimativa de custo de vida, sabe? É mais fácil do que perguntar para alguém quanto vocês gastam por mês, quanto você usa, quanto você ganha, que é suficiente, entendeu? Acho muito complexa essa resposta, assim, para dar, mas essa é o que eu consigo responder. A Polly, minha amiga, pediu para compartilhar, né, o que eu mais gosto de Portugal e o que eu sinto falta do Brasil. O que eu mais gosto de Portugal? O que mais a gente gosta de Portugal? A gente gosta muito das festas culturais que tem aqui. E como o país, geograficamente pequeno, a gente consegue ir, né, para uma festa ou outra de culturas diferentes, por exemplo, norte e sul celebram as coisas de formas diferentes, né? Você consegue ir para um lugar para o outro e aproveitar todas essas diferenças culturais. E é muito mais prático, é mais rápido, é mais viável, sabe? Do que, por exemplo, a gente que mora no sul do Brasil e até o norte e nordeste para aproveitar alguma coisa que tem lá que a gente não tem no sul. É mais difícil, é mais caro, é mais demorado. Então, eu acho que Portugal é bom nesse sentido. A gente consegue aproveitar as diferenças culturais melhor. Então, né, a gente gosta muito do São João daqui, para falar, né, nesse sentido de festas culturais. A gente gosta das festas medievais que acontecem em várias cidades, né? Braga tem a Braga Romana. Então, eu acho que isso é um dos pontos aqui positivos. Ainda nesse mesmo sentido, falando sobre a distância, eu acho que a gente consegue ir ver a neve e a gente consegue ir pra praia também, assim, muito rápido, entende? Então, a gente fez um bate-volta pra ir numa cidade aqui perto pra ver a neve, a gente faz bate-volta pra ir na praia, né? Claro que no Algarve, por exemplo, não seria bom fazer bate-volta pra nós onde a gente tá. A gente quer ir muito lá, então, inclusive, é um lugar que a gente não conhece ainda. Mas, como ele é pequeno, a gente consegue ter essa facilidade, né? A gente aqui também tá perto da Espanha, então a gente consegue ir para outro país, né? Vai e volta de carro. Não para todo lugar da Espanha, assim. Tem lugares mais distantes, obviamente, mas vocês entenderam, né? Eu acho que essa mobilidade que a gente tem aqui é muito vantajosa. O que eu mais sinto falta no Brasil? Olha, tirando, né, algumas pessoas, eu acho que algumas comidas. Mas não é uma coisa que é assim, tipo, meu Deus, tô com muita saudade, preciso muito disso, que eu sofro, sabe? Eu sinto falta, porque tem coisas que não dá pra substituir, mas são pouquíssimas coisas. Portugal e Brasil são muito parecidos, assim, em muitos sentidos, em muitos aspectos. E os supermercados aqui, eles vendem praticamente tudo que a gente encontra no Brasil também, sabe? É poucas coisas que a gente não encontra. E muita coisa dá para adaptar. Então não é uma coisa que eu sinta muito, assim, em relação à comida, né? Mas claro, tem algumas coisas que eu gosto de lá que não tem aqui e que faz falta. Eu recebi uma pergunta da Juliana bem interessante. Ela queria saber, resumidamente,
como é que tá a diferença da cidade de quando a gente chegou pra hoje. Em todos os aspectos, assim, né? Número de pessoas, de imigrantes, valor de aluguel, custo de vida. Então, muita coisa mudou, assim. É louco pensar que em 4 anos as coisas mudaram muito, assim, né? Então, a gente vê muito mais imigrantes, assim, hoje do que há 4 anos atrás. A gente vê muito mesmo, muito mais, um número muito maior, assim, de pessoas. Eu não sei estimar, também não fiz uma pesquisa, mas só de andar na rua e nos lugares você consegue ver, né? E você escuta, enfim. Tem muito mais imigrantes. Daí a gente também, né, não somos sozinhos. A gente conversa com as pessoas e a gente fica sabendo das coisas todas. Então, tem muito mais imigrante mesmo. Os preços, né, de arrendamento, de aluguel, aumentou muito, subiu muito. Então, hoje em dia, quem tem um valor bom, que o senhorio não subiu o valor, permanece ali, sabe? Tá bem impossível de mudar de casa. Nós somos o exemplo disso. A gente tem um valor razoavelmente baixo comparado aos valores praticados de hoje em dia. Por que a gente sabe disso? Porque a gente pesquisa outros apartamentos, né, pra mudar, porque gostaríamos de ter um espaço um pouco maior, já que hoje também somos 4, né? Moramos num T2, que significa que tem 2 quartos. Mas é muito mais caro. É muito mais caro, mas é caro até no mesmo volume de quartos, né? Até, né, casas ou apartamentos de 2 quartos, até com 1 quarto, dependendo da região, paga-se o mesmo valor de um apartamento maior. Então, assim, subiu muito o valor de arrendamento. As coisas mudaram bastante. Eu acho que também, assim, muita coisa diferente, claro, em relação à pandemia, né? Porque a gente chegou em 2020. Até 2021, quase 2022, a gente viveu uma boa parte do tempo isolados, né? Outra parte foi aquela readaptação de todo mundo pra vida normal. Então, comparando aquele primeiro ano com hoje, as coisas também mudaram. A gente saía antes, era um deserto, hoje em dia a gente vê a vida acontecendo normal. Mas aí tem esse percalço aí da pandemia. Dentre as perguntas dela, ela também colocou, né, dos preços das rendas que eu falei, de produtos em geral, mercado, farmácia, tudo subiu, gente. Tudo não é mais a mesma coisa de 4 anos atrás. Tudo subiu, praticamente todos os produtos, assim, subiram. Tem produtos que subiram muito mais, outros que subiram pouco, mas no final das contas tudo aumentou. Como é que a gente se sente em termos de saudades do Brasil com comidas, locais e pessoas? Se após 4 anos está mais fácil ou difícil lidar com a distância? Eu acho que nunca foi muito difícil pra gente, salvo em caso muito específico. Por exemplo, eu sinto muita saudade da minha mãe, mas eu acho que essa saudade, ela se intensifica por conta da preocupação que eu tenho com ela, né? Diante de como é a vida dela lá hoje, né? Ela é uma mulher sozinha, então isso me preocupa muito mais e é o que me deixa mais aflita às vezes, sabe? Mas se eu sei que se ela estivesse lá bem, melhor amparada, digamos assim, né? Se fosse fácil trazê-la pra cá, já adianto, porque muita gente acha que é fácil, né? Mas não é bem assim. Então, eu acho que pra mim seria mais tranquilo ainda. É mais por isso, sabe? Nesse sentido, assim, que a gente se preocupa, né, com os nossos pais, se preocupa em relação a eles lá. Mas com a saudade a gente consegue lidar bem, assim, tá? E se a gente pensa em mudar para outra cidade ou país? Para outra cidade eu acho que não, por enquanto pelo menos não. E de país como eu já comentei, né? Eu acho que depende muito da possibilidade, da oportunidade, e a gente sempre vai ter que estudar muito bem antes. São 2 perguntas muito parecidas. Uma é a adaptação à cultura portuguesa, né, para não deixar de compartilhar sobre isso, e se a gente se sente completamente em casa. Então, eu acho que sim para as duas, assim, né, no sentido que a gente se adaptou muito bem à cultura. Na verdade, a gente busca saber mais sobre a cultura, busca viver mais a cultura, porque uma vez que estamos aqui, eu e o André, a gente sempre teve esse pensamento. A gente nunca quis buscar aqui aquilo que a gente tinha no Brasil, sabe? Eu não vim pra cá pra buscar um Brasil aqui. Então, eu acho que isso ajuda muito na adaptação. Quando a gente muda de país e tenta buscar o nosso país dentro daquele outro país, é muito difícil para você se adaptar, eu acho, sabe? Acho que é muito mais difícil, torna a sua vida mais complicada, né? Porque você fica o tempo todo em cima de uma saudade eterna, assim, que vai ser mais complicada, porque saudade a gente vai ter sempre. Mas se você não buscar viver aquilo que está disponível para você, e ficar buscando por algo que não tá ali disponível facilmente, torna o seu dia mais difícil, né? A sua vida mais complicada. Então, essa adaptação pra gente foi boa, foi tranquila, foi gostosa, porque a gente buscou entender como funciona a cultura,
buscou tentar, né, entrar dentro dessa cultura, fazer parte dessa cultura, principalmente por conta das crianças, dos filhos pequenos. Eu acho que dá essa oportunidade pra gente de conhecer mais, né? O Bernardo vai na escola e lá ele traz pra gente aqui em casa tudo que ele aprende sobre Portugal, sobre as coisas, né, como as coisas são vividas aqui. E eu acho isso muito legal, muito interessante, assim, tanto pra ele quanto pra gente. Então, por isso a gente já se sente muito em casa, né? E eu acho que se sentir em casa é você estar no ambiente e estar em paz com esse ambiente. Eu gosto muito da minha casa, eu fiz do meu jeito, né, do jeito que eu acho confortável, do jeito que a gente gosta que esteja. A gente tem a nossa rotina de trabalho, rotina de saúde, a gente vai ao ginásio, a gente tem as horas, os momentos de cuidados pessoais. Então, a rotina ela acontece, ela flui. Então, se a rotina tá tranquila, sabe? Se as tuas atividades, né, tudo que você deseja fazer é possível para você fazer, acho que isso ajuda você a se sentir muito em casa. Os melhores pratos, para mim, acho que disparado a francesinha, que a gente gosta muito, e bacalhau com natas. Eu acho que são dois pratos assim para mim bem marcantes e que eu gosto demais. O André, eu acho que acrescentaria essa lista ao pica no chão, né? Que é aquele arroz que alguns chamam de arroz de cabidela, eu acho que é isso. Que eu acho que ele gosta bastante, assim. E é um prato que, se você é nosso amigo, nosso parente e vai vir um dia visitar a gente, o André vai te levar pra comer com certeza. Mas são esses pratos. Deixa eu ver, lugares favoritos. Aqui em Braga, acho que pra mim é o Sameiro. Acho que é um lugar que me traz, assim, muita paz, muita tranquilidade. Eu gosto da vista de lá, o pôr do sol de lá é maravilhoso. De outros lugares, de outras cidades, não sei, eu gosto bastante do Porto também. Eu acho o Porto, assim, um lugar bem interessante. Apesar de que eu acho que eu não moraria lá. É muito mais gente, muito mais complexo, assim, sabe? Eu gosto de lugar mais simples, apesar de que Braga já tá muito grande também. Já tá muito complexo, mas eu gosto bastante, assim, do Porto pra visitar. Expectativas que se realizaram e não. E bem, a gente veio com expectativas muito baixas. Nossa maior expectativa em mudar de país era poder proporcionar aos nossos filhos, na época nosso único filho, oportunidades que a gente não conseguiria dar a ele no Brasil. Não tô dizendo que nem toda família, nem toda criança tem a mesma oportunidade ou deixa de ter essa oportunidade por morar no Brasil, tá? Existem pessoas lá no Brasil que têm muito mais oportunidade para os filhos do que pessoas que moram fora. Eu acho que morar fora não é sinônimo de gerar oportunidades para as crianças, sabe? Mas, claro, aumenta no sentido que a gente pode dar para ele uma diversidade cultural muito grande, né, em relação a outros países, não só de um único país. E isso era a nossa maior expectativa, assim. Eu acho que isso vem se cumprindo. Então, a gente tá muito feliz em relação a isso, em poder proporcionar isso pra ele. E a gente queria muito viajar, assim, bastante, entendeu? A gente ainda não chegou nesse patamar de viajar muito, mas a gente já viajou muito mais do que se a gente estivesse morando no Brasil. E isso também é uma expectativa que é positiva pra nós. As que não se realizaram, não sei dizer, assim. Eu acho que às vezes também é aquilo que eu disse antes. Às vezes eu me comparo com outras pessoas. Então, às vezes, sei lá, financeiramente eu gostaria já de estar em outro patamar e aí a gente não tá. Só que eu acho que isso também não é só em relação ao país que você vai, é como você lida com o seu dinheiro, né? Eu acho que talvez mais isso, sabe? Mas posso dizer aqui que, de repente, acho que o financeiro é uma das coisas que talvez a gente ainda não conseguiu alcançar, talvez, aquilo que a gente almeja. A gente tem que trabalhar para isso também, né? E como foi a adaptação em um novo país para o Bernardo? Até já falei sobre isso um pouquinho no início. A adaptação para ele foi muito tranquila, mas eu acredito que porque o Bernardo veio muito pequeno. Ele não veio com bagagem de Brasil para cá. E ele também não veio, assim, com muita convivência dos avós, por exemplo. Então, hoje ele sabe quem são os avós dele, obviamente. Ele fala. Hoje ele até sente mais saudade do que quando ele era menor, porque agora ele entende a situação. Quando ele era menor, ele não entendia. A gente não pode cobrar de uma criança um sentimento que ela não sabe que existe, certo? Então, foi muito tranquila a adaptação para ele. Vou deixar ele falar. Como é que é para você morar em Portugal? Pra mim é muito bom, então eu gosto tanto daqui. Você voltaria a morar no Brasil? Sim? Sim. Eu gosto tanto desse lugar e eu quero ir lá tanto no Brasil e tô sentindo saudades da minha avó.
e da minha tia também. A gente vai ficar aqui mais um pouquinho, depois a gente vai lá no Brasil. Tá, e olha aqui, e se a gente fosse mudar pra outro país? Tranquilo pra você? Como que seria pra mudar pra outro país, ir embora de Portugal e morar em outro país? Tudo pra mim também. Isso aqui eu não sei. Não sabe? Tem algum país que você acha que seria bom de morar? Eu já sei tanto do Brasil, né? Do Brasil? Então tá bom. Mas você tá feliz aqui? Sim, Gosta dos seus amigos? sim. E da escola? Esse ano tem escola nova, né? Tá ansioso? Esse ano tem uma adaptação nova pro Bernardo, um desafio aí pra ele, né? Porque ele vai sair do jardim e vai para o primeiro ano do primeiro ciclo. Então vamos ter aí uma adaptação nova pra ele. Tá, muito obrigada pela sua participação, tá? Essa é engraçada, hein? Se imaginavam que iam viver tudo o que aconteceu nesses 4 anos e se estava dentro do previsto? Não, né? A gente não imaginava que a gente ia viver muita coisa que a gente viveu. A gente não imaginava, assim, que a gente ia conseguir ver tantas vezes ir para lugares com neve, por exemplo, que isso é uma coisa muito distante, né, pra gente lá no Brasil. E acabou sendo algo muito divertido que a gente gosta muito. A gente não imaginava que a gente ia ter outro filho, porque nos nossos planos a gente teria um filho só. E é até interessante falar sobre isso, porque eu sempre falo nesse sentido, né, de que a Clara é um projeto de Deus na nossa vida, né, que foi Deus quem mandou ela pra gente e eu falo abertamente sobre isso, né, que ela não estava nos nossos planos, mas estava nos planos de Deus e a gente disse sim e aceitou esse plano. E uma vez eu recebi um comentário falando assim, que você sabe muito bem como que se engravida, você fala como se você não soubesse como que se faz um filho, vem pra cá com essa história da carochinha, bem assim, a pessoa comentou. E eu nunca, eu acho, dei a entender que eu não sei como se faz um filho, né? Eu acho que por ela entender que eu trato a minha filha como um milagre, assim como meu filho também é um milagre, porque eu acho que, ao meu entendimento, crianças são milagres, entendeu? Que Deus nos dá o direito de receber, ela levou para esse lado, assim. E o que eu sempre disse é que, realmente, a gente não planejava, né? A gente se cuidava e aconteceu, entendeu? É aquilo, quem tá na chuva tá pra se molhar, não é mesmo? Mas não quer dizer que a gente também não tomava os nossos cuidados, sabe? Então, é porque quando eu digo que veio de muita surpresa, porque veio de muita surpresa. Tirando, claro, as viagens, né, os lugares que a gente conheceu que eu jamais na minha vida imaginei conhecer, a Clara foi uma grata surpresa que a gente não imaginava mesmo, assim. A gente imaginava a nossa vida 3 e agora eu não sei mais como é viver em 3, assim. Não consigo nem pensar como seria a nossa vida se fosse só nós 3 aqui pra frente, porque ela já faz muito parte da gente. É aquele velho clichê, né? Enquanto você não tem, talvez você não quer, mas depois que você tem, você não consegue nem se imaginar sem. Em que Santa Catarina é melhor que Portugal e em que Portugal é melhor que Santa Catarina? Santa Catarina é o meu estado, é o estado onde eu moro, lá no Brasil. É o penúltimo estado, lá no finalzinho do mapa. E eu não acho que uma coisa tem melhor que o outro. Sinceramente, não tô falando pra agradar ninguém, tá? É de verdade, do meu coração. Não acho que uma tem melhor do que o outro. Eu acho que a gente tem coisas diferentes e que é possível aproveitá-las enquanto você está lá e quando você tá aqui, você aproveita as coisas boas daqui. Pra gente, volto a dizer, quando a gente entende desse jeito, eu acho muito mais fácil de viver em outro lugar. Mesmo se você vai mudar de estado, o Brasil mesmo é exemplo disso. Se você vai de um estado pro outro, muda tudo, muda toda a cultura, muda o sotaque, muda, assim, as comidas mudam, né? Eu até quero fazer um vídeo das comidas que eu sinto falta lá de Joinville e que eu tenho certeza que muitos brasileiros nem vão saber do que eu tô falando, né? Assim como tem muitas regiões do Brasil que eu não conheço a culinária, então acho que quando você tá num lugar, você tem que aproveitar o melhor, né, daquele lugar, o melhor pra ti, porque nem sempre o que eu gosto você gosta, então não considero, assim, que um tenha coisas muito melhor do que o outro, em relação ao outro, tá? Eu gosto muito do meu estado. Acho demais, assim, que a gente consegue ter serra, mar, entendeu? Tudo junto. Eu acho as paisagens fantásticas. Vou defender aqui meu estado. Acho as paisagens de Santa Catarina de tirar o fôlego. Acho que a gente tem as serras muito maravilhosas e que você consegue ter muito contato com a natureza. Acho que a gente tem praias belíssimas.
acho a nossa culinária muito boa também, muito gostosa. E aqui eu acho que também a gente consegue isso, a gente também consegue ter contato com a natureza em muitos lugares, assim. Por exemplo, a gente foi pro Gerês e eu quero muito poder voltar, porque tem muitas coisas lá que a gente não conseguiu ver. E foi fantástico os 4 dias que a gente passou lá, foi incrível, a gente viu coisas muito bonitas. A gente também tem as praias, obviamente a água aqui é muito gelada, mas a gente tem praias de água muito gelada lá no sul também, quem sabe, né, quem mora no sul do Brasil sabe disso, que a gente também tem praias de água bastante geladas lá. Então é isso, sabe, eu gosto do meu estado pela culinária. Algumas festas típicas também, que eu sinto bastante saudade, inclusive. Gosto disso, sabe? Da natureza que meu estado oferece. Eu sei que o Brasil inteiro oferece isso, tá? Mas é que eu posso falar daquilo que eu vivi, né? Não conheço o Brasil todo. É isso. Como foi construir o sentimento de que Portugal é casa? Eu acho que eu falei bem, né? Exemplifiquei bem isso. Quando você vive, faz parte, quer se integrar. Quando você busca mais da cultura do local, né? Busca ser parte daquilo, isso te leva mais fácil para o caminho de se sentir em casa. Outra coisa que eu faço muito nas redes sociais, por exemplo, eu gosto bastante, né? Estou presente nelas. Eu busco seguir pessoas nativas. Então, assim, eu sigo muitas meninas portuguesas. Muitas. Porque eu gosto de ouvi-las falar do que é delas, entendeu? Né? Elas nasceram aqui, elas conhecem muito melhor do que a gente que é imigrante. Ninguém melhor do que as portuguesas para falar de algumas coisas que é do meu interesse. Então eu gosto muito de seguir, sigo muitas, tanto no YouTube quanto no Instagram. Acho que eu sigo muita gente no Instagram português, muita. A maioria mulheres, assim, né? Sigo muitas famílias portuguesas, assim, que têm muitos filhos e que eu gosto muito de acompanhar e de ver. Eu acho que isso me ajuda também em como eu vou criar os meus filhos aqui. Afinal de contas, tem uma portuguesinha agora, né? Então quero muito inserir a Clara nessa cultura. Não é mesmo? Ela acordou, tava dormindo, agora acordou. Quando você se dedica a conhecer mais daquela cultura, é mais fácil você chamar o local de casa. E aí as perguntas começam a se repetir, e eu não quero ser repetitiva aqui nas respostas, né? Tipo, expectativas que tinham ao chegar em Portugal, de como estariam 4 anos depois, e se elas foram atingidas ou mudaram. Já disse, a gente não veio pra cá com grandes expectativas, a gente não mudou com grandes expectativas, né? A gente tinha essa expectativa em relação ao filho, e eu acho que a gente consegue atingir ela. E conhecer muita coisa, né? Coisas que não estavam disponíveis pra gente morando lá no Brasil. E isso também a gente atingiu. Agora, em relação a outras expectativas, assim, sei lá, patamar financeiro, independente de estar lá ou aqui, a gente tem metas de vida. Mas isso não é relativo ao lugar onde a gente mora, sabe? Algumas metas da nossa vida, né, não está diretamente relacionado ao lugar que a gente mora, sabe? Então não posso dizer que isso são expectativas de vir para Portugal. Então a gente também veio meio no susto, né? O André recebeu lá a oportunidade de trabalho, passou, a gente avaliou e veio. A gente não teve muito tempo para pensar e elaborar expectativas não, tá? Mas eu acho que a gente tá muito melhor do que 4 anos atrás, do que quando a gente chegou, até porque eu acho que a gente tá muito mais bem adaptado, né? Desafios culturais, eu acho que não tivemos desafios culturais nenhum, assim. Nada foi encarado dessa forma, como um desafio, né? A gente gosta de conhecer as coisas que são diferentes, a gente gosta de entender o porquê de cada coisa e o porquê que as coisas funcionam dessa forma, sabe? Claro que a gente não concorda com tudo, não vou ser aqui, né, dizer que a gente concorda com tudo que acontece e como tudo é feito, não. Mas é isso. No Brasil a gente também não concorda com tudo, as coisas acontecem lá e aí, tá? Vou te dizer o quê? A gente tem que se adaptar. Eu acho que tem uma última pergunta, assim, que eu ainda não falei nada, que foi se teve alguma situação de xenofobia, né? Olha, gente, xenofobia a gente vai viver aqui e em qualquer lugar do mundo que você vá. Sempre vai ter uma pessoa infeliz que vai tentar te rebaixar de algum jeito e vai usar da tua cultura para isso. É claro que pode acontecer, né? Com algumas pessoas mais, outras menos, ou com alguém. Vai ter gente que nunca vai viver uma vida inteira como imigrante e nunca não vai viver nenhuma situação de xenofobia. Eu acho que eu posso dizer que eu vivi uma vez só, quando eu trabalhava na Empório, né, naquela loja de mariscos, que um senhor chegou lá uma vez e eu acho que ele era um cliente antigo, mas ele ainda não tinha ido depois que eu tava lá. E ele achava que a senhora que cuidava antes era a dona da loja, era portuguesa, né? E na verdade não, né? Ela era irmã do dono, assim. Então ela faleceu, eu entrei no lugar dela, ok,
Enfim, e aí o dono da loja resolveu mudar muitas coisas. Nada do que tava ali era uma decisão minha, sabe? Eu tava ali só como funcionária. Só que ele entendeu, né, na verdade. Não é que ele não entendeu, né? Ele imaginou. Eu era a nova dona da loja e por ser brasileira eu tinha mudado as coisas. E aí ele começou a criticar muito, assim, falar muitas coisas, sabe? Começou a criticar. E aí até que ele chegou nesse ponto. Ele falou assim, porque mudaram o dono e aí virou isso aqui. Eu falei, mas não mudou o dono. O dono continuou o mesmo. Mas a senhora que tava aqui antes, daí eu expliquei a situação, como aconteceu, mas eu falei, ela não era dona, enfim, tal, dele. Ah, tá, entendi, agora. Eu falei, o dono continua sendo as mesmíssimas pessoas. Todas as decisões de mudança vieram deles. Aí no final, assim, ele não pediu desculpa nem nada disso, porque ele tava me criticando, entendeu? Achando que eu tinha feito as mudanças, mas depois ele começou a me tratar de uma forma muito diferente, assim. Então ali eu entendi, talvez foi uma situação de xenofobia, sabe? Não ficou claramente, mas se eu puder exemplificar, eu acho que foi essa única vez, assim. Contigo, acho que também nunca aconteceu nada, né? A gente se dá muito bem com todos os portugueses que já conhecemos e não tivemos nenhuma situação nisso. Nem na escola, nem nada, a gente não tem do que reclamar, assim. O Bernardo é super bem tratado, super bem tratado. Quero confiar de que vai continuar assim. Este aqui é um vídeo que eu acredito que a gente vai ter uma pausa aí pelos próximos dias, no mês de março até meados do mês de abril. Não garanto que a gente vai ter vídeos pelas próximas semanas. Se tiver, vai ser assim, porque eu realmente consegui fazer, mas não vou me dedicar a isso. Estamos indo ao Brasil, levar Clarinha para conhecer o Brasil, conhecer os avós e os tios e todo mundo lá. A gente também tem alguns eventos pra ir lá. Então, eu quero muito me dedicar a ficar com a nossa família, sabe? A estar presente com eles. Quero gravar algumas coisas, não vou gravar tudo. Da outra vez, acho que eu gravei muita coisa, né? E a gente ficou nessa de gravar, editar e me deu muito trabalho, sabe? Eu quero ir bem tranquila. Então, beijinho pra vocês. Até o próximo vídeo, que eu não sei quando vai acontecer, mas fiquem aqui, não desistem de mim, porque eu volto, tá? Pode ser que a gente tenha uma pausa de algumas semanas, mas a gente volta. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Vamos viajar de avião. Vamos viajar de avião, pessoal.